Bom dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Continuação do nosso devocional. Viagem de Paulo pela Macedônia e pela Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Vão ter situações na nossa vida que nós vamos ter que mudar os planos por causa de ciladas do inimigo. Fique atento. Verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Naquela época, a iluminação era feita por azeite, com fogo aceso em cima, como uma lamparina. E eu creio que aquela fumaça, ela vai dando sono, E esse moço dormiu ali. Mas a vida que estava em Paulo, a vida de Deus, foi transferida para a vida desse homem e ele permaneceu vivo. Você tem a vida de Deus, porque você pode gerar vida em outras pessoas. Verso 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte a Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos em Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo e que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me ocorrerá ou o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo tinha consciência da missão ministerial dele e ele sabia que precisava ir para Jerusalém,
Mas ele diz aqui que ele não deixou de ensinar nada que fosse proveitoso. E essa também é a nossa missão, de ensinar para todas as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo, o único que tem poder para salvar, para livrar da morte e do inferno as pessoas, porque a humanidade caminha de mal a pior e o destino de todos é o inferno. Mas Jesus pode mudar essa realidade e a nossa missão é ensinar, que seja de casa em casa, que seja no templo, que seja na rua, no trabalho, aonde nós formos. Precisamos ensinar sobre arrependimento, conversão e fé em Jesus. As pessoas precisam se voltar para o caminho de Jesus. E o Espírito Santo, no verso 23, ele, direcionando Paulo em todas as coisas, ele já deixava um alerta para Paulo, que sofrimentos e prisões o esperavam na trajetória dele. Mas a alegria de Paulo, ou a decisão de Paulo no Espírito de agradar a Deus, não mudou o seu curso por causa daquilo que ele estava sabendo. Ele permanece com o propósito de completar o ministério, ainda que preso. E foi o que aconteceu, nós vamos ver isso mais para frente. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, ele está dando uma instrução para os presbíteros ali, para cuidar do rebanho, para ensinar, para ter zelo, pelas ovelhas que o Senhor comprou com seu sangue e permitiu que eles pastoreassem. Verso 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Você percebe que no verso 29, ele diz que lobos ferozes penetrariam o rebanho e que dentre daqueles próprios irmãos se levantariam homens para torcer a verdade a fim de atrair discípulos. Paulo sabia o coração do homem que é enganoso, o coração do homem que quer status, que quer posição e que quer ganhar algo, a troco de qualquer custo. Então, ele manda os presbíteros vigiar para que nenhum deles fosse corrompido pela ganância e torcesse o evangelho. E como nós temos visto o evangelho torcido na boca de tantos que se dizem apóstolos, profetas, pastores, mestres, e nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor, fiéis àquilo que o Senhor nos confiou. Então, guarde isso no seu coração. Ainda que todos ao seu redor se corrompam, guarde a sua vida, guarde o seu coração, para permanecer íntegro e sincero no Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda graça para viver isso todos os dias. Deus te abençoe.